Giro da Safra. Planalto Norte catarinense deve colher mais de 800 mil toneladas de soja. Confira como foi o evento que apresentou a estimativa. Universo das punks. Veja a diversidade de plantas alimentícias não convencionais e o potencial para uma alimentação consciente e sustentável. Tem também plantas de cobertura do solo para épocas frias. É hora de conhecer espécies importantes para a saúde do solo. E ainda começa a safra de pinhão 2025. Expectativa de boas colheitas e renda para milhares de famílias catarinenses. Olá a todos, SC Agricultura começando, sejam bem-vindos ao programa de TV nacional da EPAGRE. Iniciamos a edição de hoje com a série sobre plantas para adubação verde e cobertura do solo. Com a chegada do outono, apresentamos opções para as épocas mais frias do ano. Hora então de conhecer a linhaça, espérgula, lentilha, grão de bico e crambe, cada uma com características peculiares. Veja como elas melhoram a qualidade do solo e desempenham outras funções importantes na lavoura. Essa parcela que nós estamos aqui é a parcela do linho. É uma planta que no passado já foi usada inclusive para fabricação de roupa. A linhaça, linho ou linhaça, é uma opção. A gente observa nas lojas de produtos naturais a procura que tem pela linhaça, pela produção de óleo, pela incrementação em alguns pratos, nos pães panificados no geral, né? Então a gente também está avaliando o potencial que essa planta tem na nossa região aí e de repente, principalmente pensando em rotação de cultura, qual é o comportamento da linhaça aqui, por ela ser de uma família diferente. Geralmente as nossas adubações verdes, ou plantas de cobertura, elas estão sempre relacionadas a gramíneas e leguminosas. Então a gente está procurando algumas outras espécies de planta para que a gente possa fazer essas combinações de formas diferentes e avaliar esses materiais aí, qual é o comportamento deles em cada região. Essa espécie aqui é a gorga ou espérgula. Já foi bastante utilizado na adubação verde, né? E a gente está resgatando esse material aqui. Claro, ela tem algumas características. A gente pode observar aqui, já tem flores, logo já vai ter semente. Então é uma espécie que ela pode se tornar uma sementeira em algumas lavouras. Então, dependendo do objetivo que o produtor tem, é um cuidado que ele tem que tomar com esse material aqui. Mas é um material que tem uma boa cobertura, uma boa produção de semente, né? E a gente está inclusive resgatando esse material que se perdeu ao longo do tempo. A parcela que nós estamos aqui é da lentilha, que também era um grão para segurança alimentar que a gente considera estratégico dentro das propriedades rurais. Mas a gente pode observar aqui nessa parcela, e é uma coisa que a gente observa como recorrente aqui na nossa região, a lentilha vai bem até um determinado ponto. E aí a gente começa a ter problemas com doenças e a planta paralisa. Então é um sinal para nós que nós ainda não chegamos numa planta que tenha uma boa adaptação à nossa região. E a gente já teve a oportunidade de visitar em outras regiões aqui do estado de Santa Catarina boas produtividades de lentilha, e já aqui no Alto Vale nós temos dificuldade de trabalhar com esse material. Essa parcela aqui que a gente está observando é a parcela do grão de bico. É uma cultura que basicamente nós não temos tradição aqui na nossa região e a gente está fazendo avaliações como é que essa parcela, como é que essa planta vai se desenvolver aqui na nossa região com o nosso clima. Aparentemente, a germinação da parcela não foi muito boa, é um sinal que a semente nossa talvez já era uma semente com a germinação baixa. Mas é um material que a gente está observando, então é uma leguminosa, ela é uma planta estratégica para a questão de segurança alimentar, né? É uma opção de produção de grãos
alimentares durante o período do inverno, e a gente está avaliando um pouquinho mais e quer desenvolver trabalhos que aumentem as avaliações de materiais aqui na nossa região, para realmente ver se ela tem potencial ou não para nós aqui. Essa parcela que a gente está aqui é uma parcela de crâmbio. Também é um grão bastante novo para nós aqui na nossa região. Essa semente aqui veio da Fundação Mato Grosso do Sul. É uma planta que o pessoal usa lá para fazer pequenas janelas de rotação de cultura. Ela entra para a produção de biodiesel. É uma planta praticamente da família do nabo forrageiro, né? Uma crucífera também. E seria uma opção de cultivo aqui na nossa região. E como a gente pode olhar, logo logo essa parcela está pronta para ser colhida, né? Ela praticamente aqui está com 50 dias de cultivo. Provavelmente antes dos 90, 100 dias ela fecha o ciclo e poderia entrar uma outra cultura já na sequência. E se a gente conseguir dar um destino para ela de uso como grão para a produção de biodiesel, seria uma espécie extremamente estratégica dentro das propriedades rurais. Então nós ainda precisamos estudar ela mais, ou mesmo que fosse para o produtor fazer a sua própria semente, ou alguma empresa fazer a semente dela, para usar estrategicamente como planta de cobertura. Que a gente observa aqui, em 50 dias de cultivo, ela controlou toda a erva daninha, não foi feita nenhuma adubação especial, não foi feito nenhum tratamento de cobertura, então mostra que a planta tem adaptabilidade para a nossa região. No próximo bloco, veja como foi a terceira edição do Giro da Safra, agora percorrendo as lavouras de soja. E ainda hoje tem reportagem sobre plantas alimentícias não convencionais e a abertura da safra de pinhão em Santa Catarina. Fique com a gente e já voltamos. É hora de falar de soja aqui no programa. E olha esse dado. A produção de soja em Santa Catarina cresceu 93% nos últimos 12 anos. De acordo com o Observatório Agrocatarinense, nesse período, Santa Catarina elevou em 60% a área plantada. Numa iniciativa da Epagri em parceria com o Cicobi, o evento Giro da Safra percorreu a região do Planalto Norte Catarinense. Foram 50 lavouras visitadas em 8 municípios. Isso para avaliar o desenvolvimento da cultura e gerar o importante dado de estimativa da safra esse ano. Nós acompanhamos o evento e mostramos para você. A safra de soja 2024-2025 no Planalto Norte Catarinense deve alcançar cerca de 806 mil toneladas. São mais de 165 mil hectares cultivados e produtividade média estimada em 81 sacas por hectare. Esses são os dados do levantamento do Giro da Safra, iniciativa da Epagri e Cicobi. O Giro tem uma dinâmica inovadora, já que percorre lavouras durante a colheita, selecionando amostras que dão um panorama preciso e atualizado da safra atual. Primeiro, a coleta de amostras em 50 lavouras de soja do Planalto Norte. Depois, a avaliação dos grãos na Estação Experimental da Epagri em Canoinhas. E agora, a apresentação oficial dos dados do Giro da Safra a quem mais interessa, ou seja, aos agricultores, lideranças do agro, representantes do governo do estado, cooperativas e técnicos de toda a região. A Epagri trabalha já há quase 50 anos em monitorar mercados, safras, preços. E a gente percebeu ao longo desse processo, com o advindo das tecnologias digitais, o Infoagro e o Observatório, que simplesmente digital
não é suficiente para trazer a informação para o agricultor. Trouxemos um parceiro estratégico que, como a Epagre e como cooperativa, o Cicobi está e trabalha com o agricultor, e nós juntamos as competências técnicas da Epagre em termos de extensão rural e pesquisa agropecuária e juntamos as forças para vir nas regiões e trazer a aferição dos dados de safra, agora de soja, e trazer para o agricultor como está a dinâmica da produção. Deu certo, não só pela demanda de números e de informações para que os agricultores e as entidades possam tomar suas melhores decisões, mas também se consolidou pelas parcerias, pela parceria Epagre-Cicobi, pela parceria aqui nessa região com a Copérdia, com a Cooperalfa, com o Instituto Federal, com a FECOAGRO, aonde várias entidades se unem para trazer ao agricultor, para trazer às entidades informações cada vez mais certeiras, cada vez mais ágeis, como uma forma de nós estarmos no protagonismo do planejamento, do desenvolvimento e das colheitas de Santa Catarina. A extensão está contribuindo, né, na sua forma, na sua condição com o giro, que é essa ferramenta muito interessante que vem transformando, né, e possibilitando que toda a cadeia produtiva tenha uma maior interação e nós estejamos inseridos muito bem nas cadeias produtivas. A extensão faz um papel muito importante, que é desde a identificação das propriedades, abrir a porteira, fazer o contato com o produtor, sensibilizar o produtor pela importância do giro, convidar para participar de todo o processo, tá junto com os demais parceiros, né, e com a pesquisa, obviamente, os demais parceiros, tá conduzindo todo esse processo. E culminando, redundando no final, que é a apresentação dos dados, que é muito importante e um avanço na questão técnica da cadeia produtiva. Além da apresentação dos dados da cadeia produtiva, o evento, com mais de 500 convidados, contou ainda com palestras destacando cuidados com o solo, com a água e a atividade agrícola sustentável. Olha, todo esse trabalho dos técnicos do CEPA e Epagre, eles são muito importantes, porque dão uma baliza, né, para justamente nós termos essas estimativas, para nós trabalharmos onde as nossas políticas públicas têm que chegar. E é claro que sempre o nosso objetivo maior é sempre atender aquelas propriedades, aqueles agricultores que têm as necessidades maiores. Então essa identificação nos permite, né, nos dá uma baliza para que a gente procure acertar o máximo possível para que a nossa política realmente chegue lá no nosso agricultor, que é o importante. Olha só, nós temos um estado que tem uma grande produção de grãos. Nós temos um estado que tem várias políticas públicas e isso tem feito a diferença. E esse movimento, o giro da safra, permitiu que os produtores fossem visitados, que as propriedades fossem amostradas e que as melhorias nas estimativas de produção e produtividade fossem alcançadas. Hoje, a gente consegue ter todo esse movimento, os produtores participando, a Epagre CEPA trazendo informações, melhorando as suas previsões com relação à produtividade e à produção. E isso permite que o setor tenha um conhecimento mais rápido e robusto do que realmente está produzindo. Bom, ficou curioso para saber como é feito esse levantamento do giro da safra? No próximo programa, nós vamos mostrar como foi a dinâmica desse projeto na prática, lá no meio das lavouras de soja. Não perca! A seguir, safra de pinhão começa com expectativas de boas colheitas e renda para as famílias catarinenses. E ainda tem punks, as plantas alimentícias não convencionais, e sua importância para a saúde. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí! Está aberta a temporada de pinhão em Santa Catarina. A safra de 2025 começou oficialmente, respeitando a lei que proíbe a colheita, o transporte e a comercialização da semente no estado antes do dia 1º de abril.
Assim, pelos próximos 3 meses, do Alto das Araucárias virá uma importante fonte de renda para milhares de famílias catarinenses. A empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a EPAGRE, estima que das 34 mil famílias de produtores rurais contabilizadas nos 18 municípios da região serrana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 10 mil delas, ou 30% do total, têm o pinhão na composição de renda. Em Painel, pequena cidade de 2.300 moradores, distante pouco mais de 20 quilômetros de Lages e reconhecida por lei estadual como a capital catarinense do pinhão, o agricultor Jason de Lis Rosa trabalha com agroecologia e produz morango e hortaliças para a merenda escolar. E é a partir de agora que vem a maior parte do faturamento. Em 2 áreas da família, existem cerca de 5 mil araucárias, mas Jason explora só 10% das árvores. Neste ano, a expectativa é de que sejam colhidas 3 toneladas, 35% a menos que em 2024. Ainda assim, mesmo com queda de produção e sem tocar na ampla maioria da floresta, Jason calcula que o pinhão responde pela maior parte da renda anual da família. No período do inverno, quando o nosso clima é muito frio, a gente não consegue produzir hortaliça, a gente tem a safra do pinhão. A hortaliça ela se concentra mais no período de dezembro, janeiro e fevereiro. Aí o inverno, a safra do pinhão. Eu acho que na minha propriedade, em torno de uns 60% da renda, sem o extrativismo, sem o araucária, não conseguiria sobreviver aqui no município, de repente teria que ir embora, porque a gente fica um longo período, se não tivesse o pinhão, ficaria um longo período aí de 4 a 5 meses sem renda no sítio. Embora extrativista e ainda um tanto empírica, a atividade vem se profissionalizando nos últimos tempos, especialmente graças ao suporte técnico e científico por parte de instituições como a EPAGRE, que auxilia os produtores com informações técnicas ao longo do ano. A EPAGRE vem trabalhando junto com esses produtores para incentivar que não sejam simplesmente a extração e venda desse produto. Hoje nós já temos algumas agroindústrias legalizadas, onde ela processa esse pinhão e comercializa ele em forma de pinhão moído ou cozido e descascado, que vai fazer parte da iguaria de vários pratos aí da região serrana. Hoje já se mudou muito a opinião sobre o pinhão. Antigamente o pinhão era extremamente extrativista. Hoje o produtor rural ele já está vendo a necessidade da preservação de projetos de pesquisa e de entender melhor o cultivo do pinhão. Nos 18 municípios da Serra Catarinense, a safra deste ano deve resultar em aproximadamente 4.500 toneladas de pinhão, 35% a menos que no ano passado. O que não cai é a qualidade do produto, cada vez mais cobiçado pelos consumidores mais exigentes. As punks, plantas alimentícias não convencionais, oferecem uma alternativa deliciosa e nutritiva para quem busca diversificar a alimentação. Muitas vezes deixadas de lado, essas plantas têm sido utilizadas por comunidades tradicionais há séculos, mas só recentemente ganharam destaque e hoje são valorizadas na gastronomia moderna. Elas são ricas em nutrientes como vitaminas, minerais e fibras e podem ser encontradas em lugares inesperados, em ambientes rurais e urbanos. Alguns exemplos de punks incluem a Ora pronobis, a taioba, o peixinho, a capuchinha, entre muitas outras espécies. Além de nutritivas, elas são geralmente mais resistentes a pragas e doenças e a variações climáticas, sendo assim uma opção sustentável para o cultivo.
O interessante das punks é a grande variedade de texturas e sabores que elas oferecem, que vão desde folhas suculentas e crocantes até flores e frutos exóticos. Incluir essas plantas na dieta não é só uma maneira de aproveitar os benefícios à saúde, mas também contribuir para a preservação da biodiversidade e estimular uma alimentação mais consciente e conectada com o ambiente. Experimentar punks é como embarcar em uma viagem de sabores e, o melhor, explorar um campo imenso de possibilidades gastronômicas, ao mesmo tempo em que se valoriza tradições e práticas sustentáveis. O mundo das punks pode ser encontrado aqui, nesta unidade didática da EPAGRE, instalada no Centro de Treinamento de Florianópolis. Aqui, por meio de métodos da extensão rural, os técnicos mostram como identificar, manejar, cultivar e ainda preparar uma rica culinária à base de plantas alimentícias não convencionais. Então, a unidade didática, a unidade de punks, plantas alimentícias não convencionais, ela é uma unidade que ela enriquece o nosso trabalho com relação à parte de extensão rural. Tá? Estamos no centro de Florianópolis e aqui o pessoal vai dizer, pô, mas agricultura no meio de Florianópolis é raro, né? E é raro mesmo, porém é uma agricultura voltada para o meio urbano. São plantas de utilizações antigas, né? Onde a gente está revivendo histórias. O pessoal chega aqui e começa a dizer, nossa, minha avó falava da azedinha, minha avó consumia a Ora Pro Nobis, a minha avó consumia as plantas que hoje a gente está demonstrando aqui. Que nós temos aqui parcerias, a parceria com a Embrapa, que está trazendo está enriquecendo o nosso campo demonstrativo para que as pessoas venham aqui e utilizem. Então, aqui nós temos uma coleção de punks, né? Estamos testando, experimentando várias espécies, né? Cultivando elas, aprendendo a manejá-las. E cada manejo desse, cada poda vira colheita e a colheita vai para a cozinha. Então, dependendo da época do ano, nós estamos testando um alimento ou outro, né? Se precisa de cozimento, se não precisa de cozimento, as formas de uso da planta na alimentação. Elas são plantas muito resistentes, muito resilientes. Passamos um verão muito quente, chegamos aqui com diversas plantas ainda para colher. É uma abundância de comida mesmo, né? Gera muita segurança alimentar pela característica também dessas plantas, os nutrientes que elas trazem, muitas vitaminas, muitos minerais, muitos nutrientes que no nosso dia a dia, na maioria das vezes, quando a nossa alimentação é muito monótona, nós não consumimos. Então, a ideia é essa, diversificar a produção de alimentos, diversificar os alimentos que estão presentes na nossa cozinha, nas nossas comidas. Aqui nós temos nas terças-feiras, já é a programação que nós vemos, terças de manhãs. Então, até das 7h30 até as 10 horas, uma chegou às 7h30, outras 8, até as 10 horas nós trabalhamos aqui na horta. Daí, depois, fazemos o lanche e após esse horário vamos fazer estudos das plantas e também as receitas que nós vamos fazer. Hoje vai ter almoço, mas vai ser todo com punks aqui da horta. E olha, nos próximos programas você vai conferir uma entrevista pra lá de especial com o especialista em punks, Nuno Madeira. Um bate-papo repleto de informação e curiosidades desse universo das plantas alimentícias não convencionais. Fique ligado! E o SC Agricultura de hoje chega ao fim, mas os nossos vídeos seguem movimentando o canal youtube.com/epagretv. As contas oficiais da EPAGRE te deixam atualizado sobre tudo que é notícia no agronegócio catarinense. Semana que vem tem mais. Obrigado por estar com a gente. Tchau!